2. Esperamos mais alguns minutinhos. Eu acho que já podemos iniciar, mesmo porque no nosso horário, no convite, é 14 horas. Então, fique à vontade aí, Carlos, inicie, por favor. Bem, boa tarde, amigos e amigas, que a partir de agora acompanham o 4º webinário de Educação Fiscal Cidadã, uma iniciativa do Grupo de Trabalho Educação Fiscal Cidadã do Observatório Social do Brasil, Santa Catarina. Eu sou o jornalista Carlos Stegman, sou voluntário do OSB Santa Catarina e, a partir de agora, terei o prazer e a responsabilidade de mediar esse webinário. Muito obrigado pelo interesse e a companhia de todos e todas. E para expressar as boas-vindas aos participantes desse evento e introduzir o tema, eu peço a manifestação do presidente do OSB Santa Catarina, senhor Leomir Antônio Minoso. Por favor, presidente, a palavra é sua. Muito boa tarde a todos. É um prazer poder participar com vocês desse trabalho importante social que é o nosso imposto, o nosso tributo. Nós que somos pessoas que trabalham e produzem renda e, portanto, a gente que gera o tributo, esse tributo que é tão sagrado e tão importante para poder desenvolver a nossa sociedade, seja no aspecto da educação, seja na saúde, seja prestando serviços, que é a função do Estado para o cidadão. Então, você trabalha, produz o imposto e depois ele volta de forma de serviços para o cidadão. Então, eu quero aqui desejar as boas-vindas a todos vocês, agradecer muito a presença e a participação dos senhores, das senhoras, neste 4º webinário, do Observatório Social do Brasil, aqui em Santa Catarina, o nosso primeiro observatório do Estado. Quero também cumprimentar aqui os nossos palestrantes, a doutora Regina Hirose, que muito nos honra com a sua presença, o meu amigo e já conhecido há muito tempo pelo trabalho que faz, também um trabalho importante frente a, não só como auditor fiscal, mas também no combate da pirataria, o Jair Antônio Schmidt. São 2 palestrantes que vão poder trazer muito conteúdo para os senhores nesta tarde. Agradeço à conselheira do Observatório, Daniela, a toda a sua equipe e cumprimento também o nosso voluntário, o jornalista, o Carlos, que vai ter a responsabilidade de fazer a mediação deste trabalho. De forma que, além de apresentar as boas-vindas, desejar aqui que todos nós tenhamos uma excelente tarde e um excelente trabalho. Obrigado mais uma vez e eu volto com o jornalista Carlos. Muito obrigado, presidente. Eu quero lembrar que o Observatório Social Brasileiro Santa Catarina é uma instituição não governamental formada por voluntários com o propósito de desenvolver a cultura da participação cidadã no controle da gestão pública e para o alcance da excelência nos gastos e investimentos em nosso Estado. Bem, senhoras e senhores, o tema aqui tratado é de superlativa importância para a nossa sociedade. Precisamos mostrar o quanto é imprescindível o cumprimento das obrigações no consumo, optando por produtos de procedência legal e sempre exigindo a nota fiscal, como também cobrando dos governantes a correta aplicação dos recursos públicos e a transparência na gestão. Para tratar desses temas tão importantes, com profundidade e, sobretudo, de maneira didática, temos o privilégio da companhia de 2 autoridades no assunto, Jair Antônio Schmidt e Regina Hirose. Jair Antônio Schmidt é graduado em Ciências Contábeis pela FURB de Blumenau, Santa Catarina, com pós-graduação
com especialização em gestão fazendária pela Universidade Federal de Santa Catarina, é auditor fiscal da Receita Estadual da Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina e presidente do Conselho Estadual de Combate à Pirataria, o SECOP. É colaborador do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nossa convidada é Regina Tamami Hirose, é procuradora da Fazenda Nacional em São Paulo, é voluntária do Observatório Social do Brasil, da unidade de Arapongas, no Paraná, é mestre em Direito Constitucional e em Direito Internacional pela PUC de São Paulo, e também pela mestre ibero-americana em Políticas Anticorrupção pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Além disso, é autora de livros, é professora e palestrante. Bem, eu informo, isso consta já no nosso slide de abertura, mas eu reforço aqui que as perguntas podem ser postadas no chat que fica aqui no lado direito da tela ou feitas diretamente e serão respondidas ao final da apresentação dos dois palestrantes. O Observatório Social do Brasil, Santa Catarina, agradece a gentil participação de ambos os palestrantes e começamos ouvindo Jair Antônio Schmidt. Jair, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Carlos. Boa tarde. Boa tarde ao nosso presidente, Leomir Minoso, que com muita competência vem conduzindo o primeiro Observatório Social do Brasil estadual, que é o Observatório Social do Brasil, filial Santa Catarina, a exemplo de muitas outras organizações que existem. Santa Catarina é sempre precursora nesses movimentos de cidadania. Cumprimentar a todos, a doutora Regina, que está aí, que vai dividir comigo um espaço para a gente poder trazer essas reflexões sobre ética, cidadania, a função social do imposto, comércio legal, consumo consciente. Cumprimentar todos os organizadores desse evento. Cumprimentar especialmente a minha equipe do SECOP, que sempre me apoiou, sempre me apoia e está sempre me ajudando a conduzir bem esse processo. Os meus colegas auditores fiscais da Receita Estadual, que estão também presentes e prestigiando esse encontro, e aos demais companheiros de luta na busca de um melhor espaço dentro do comércio, dentro do consumo, dentro da produção. E eu sempre digo que Santa Catarina é um estado de formação étnica muito diversificada, e isso faz com que a cultura diversificada faz com que se produzam diversos produtos, se produzam serviços e produtos de alta qualidade, de alta relevância, e que merece a proteção da propriedade intelectual, não só da propriedade industrial, mas também do direito autoral, que é o que originou a nossa busca para a criação desse conselho, que inicialmente a gente pensava até, e talvez futuramente, a gente passe a mudar o nome do SECOP, que é o Conselho Estadual de Combate à Pirataria, para o Conselho Estadual de Proteção à Propriedade Intelectual. Mas primeiro temos que tratar aí, fazer as reflexões sobre esses malefícios da pirataria. Eu vou tentar aqui compartilhar um vídeo que foi feito em parcerias com os alunos da SESC, para ver se consigo... Eu vou abrir aqui e peço aí, se não der certo, vocês me avisem, por favor. Você pode estar vendo a sua rotina em mais um dia normal de trabalho.
Você vê os objetos que utiliza normalmente sem prestar atenção na origem, criação ou no desenvolvimento de cada um. O Conselho Estadual de Combate à Pirataria, o SECOP, vê uma invenção. Um desenho industrial. Uma marca. A propriedade intelectual é o que garante ao criador e responsável por qualquer produção de intelecto o direito de ser recompensado por sua criação, por sua obra intelectual. A pirataria e o plágio são crimes que violam esta criação, e o SECOP foi criado para orientar você, prevenir e reprimir estas condutas. O SECOP vê uma ideia, seu esforço, seu trabalho sendo violado com a reprodução não autorizada ou abusiva de objetos protegidos pela propriedade intelectual, que prejudica a economia, infringe seus direitos e a sua segurança. A pirataria é um mal social e deve ser combatida por cada um de nós. A sua criação pode ser a inovação do século, e em Santa Catarina ela estará protegida e será respeitada. Então, em respeito ao direito autoral dos que elaboraram esse vídeo e fizeram parceria de forma gratuita, os alunos e professores da SESC, em parceria com o SECOP, nos brindaram com esse vídeo. É um vídeo de alunos, não é, portanto, um vídeo profissional, um vídeo de amadores, mas que nós fazemos questão de que seja partilhado com todos, que ali explica com forma bastante sucinta as questões dos malefícios da pirataria. Eu vou agora, então, iniciar a minha apresentação. O vídeo foi. Então, agora vamos tentar abrir aqui o meu PowerPoint aqui para ver se ele me permite fazer a apresentação. Aí. Carlos, me guia aí, está aparecendo? Está perfeito, presidente. Está perfeito. Ok, então, obrigado, Carlos. Bom, o Conselho Estadual de Combate à Pirataria, falava eu ainda há pouco com o Carlos, esse conselho ele foi criado por necessidade dos lojistas de Santa Catarina e iniciou com os lojistas afiliados à FCDL, que é uma grande parceira nossa, a Federação dos CDLs, através da CDL de Blumenau, de Florianópolis. Aqui em Florianópolis foi mais fácil conduzir esse processo, que na época os setores que mais sofriam com a pirataria era CD, DVD, cigarros, bebidas, coisas que costumazmente se adquiria com muita tranquilidade. E o setor de núcleo de videolocadoras da CDL de Florianópolis, inconformado com o comércio normal de CDs e DVDs piratas, fez um movimento aqui na capital, pedindo que todos os donos de locadoras e funcionários fizessem uma passeata no centro da cidade. E, na época, eu estava num cargo de gerente da fiscalização dos postos fiscais da Secretaria da Fazenda em Santa Catarina, e eu fui convidado para fazer essa passeata, essa caminhada, e lá eu me sensibilizei muito com os prejuízos causados pela pirataria em Santa Catarina, e é onde a gente iniciou, então, lá em 2007, 2008, iniciamos esse processo de combate à pirataria. Eu trago aqui umas imagens de produtos que tu olha num primeiro momento, parece produto original, mas se você olhar com mais atenção, você vai ver que todos esses produtos aí são piratas, ou na marca, ou no nome, ou na qualidade. Então, você vê que
tu olhando assim, tu vê que é produto Some, não é Esquimai, tu vê produtos Puma e olha bem, não é Puma, é Numa, enfim. Então, são produtos que são comercializados normalmente nos grandes centros e agora chegando até as menores cidades do interior. O mercado ilegal, descaminho, contrabando, pirataria, esses ilícitos, eles trazem muito malefício à sociedade. Causa desemprego. Nós temos no Brasil uma estimativa que 200 mil pessoas são utilizadas para a produção, distribuição, comércio de produtos piratas. E essa prática impede o surgimento de 2 milhões de novos postos de trabalho. Então, essa prática, desde a sua produção até o comércio final, causa desemprego. É utilizado na mão de obra para a produção desses produtos piratas, muitas vezes do trabalho infantil, a mão de obra escrava também. Produtos pirateados, contrabandeados, traz malefício à saúde. Hoje em dia, começou lá com produtos mais supérfluos, como uísque, cigarros e outras, e hoje em dia está chegando a atingir a indústria farmacêutica, a prótese, a indústria de produtos hospitalares, causa sonegação fiscal. Inicialmente, o que me motivou a trabalhar no combate à pirataria foi verificando os números, e eu, como auditor fiscal da Receita Estadual, a minha preocupação não era tanto com a propriedade intelectual ou com o direito autoral, mas sim com a evasão fiscal. E, com o tempo, a gente foi aprendendo e descobrimos que a proteção da propriedade intelectual também é importante. A concorrência desleal, isso é um grande mal, porque eu tenho o exemplo dos óculos. O setor óptico foi depois do CD e DVD, foi o setor que mais sofreu com a pirataria, e nós, por falta de uma legislação, por falta de um dispositivo legal que devesse ser oriundo, emanado da Anvisa, não foi possível para a gente fazer uma repressão efetiva na apreensão e retirada de circulação de óculos que eram vendidos nas praias, nos camelôs, e o setor do comércio óptico sentiu muito com isso, né? E hoje tem-se número de que 50% dos óculos comercializados no Brasil são óculos piratas, para você ter uma ideia. O volume, nós temos aqui alguns dados em bilhões de reais. O Fórum Nacional contra a Pirataria, o Instituto Ético e também o Instituto Brasil Legal fez um levantamento com os principais setores produtivos do país e que sofrem com a pirataria, e foi feito o levantamento desde 2014, quando iniciou-se esse estudo, e em 2014 foi detectado que 100 bilhões de reais era o volume da movimentação desse comércio ilícito, do mercado subterrâneo, como eles chamam, onde esse valor ele não é registrado em nenhum lugar. São valores que causam todos aqueles malefícios que eu falei anteriormente, em especial a concorrência desleal, porque são valores que o Estado deixa de arrecadar. Então, em 2014, foi 100 bilhões, 2015, 115 bilhões, 2018 chegou a quase 200 bilhões, e em 2019, nós estamos fazendo o levantamento final, já supera aos 200 bilhões de reais o volume do mercado, o volume total desse mercado ilícito. Eu trouxe aqui uns itens mais pirateados no Brasil. O setor do vestuário, por exemplo, o mercado legal, isso em 2017, apontou um valor de 198 bilhões o mercado legal. 35,6 bilhões, cerca de 18%, era o mercado ilícito, o mercado não registrado. Cigarros, 19 bilhões era o comércio legal e 12 o ilegal, atingindo 63%, e vem aumentando.
O setor de óptico, como eu falei ali, 45% em 2017. Hoje já está ultrapassando a 50% o volume sonegado. TV por assinatura, o que a gente chama aí do Gatonet, ela vem crescendo cada vez mais, inclusive com equipamentos de primeira, vindos de países de fora, onde consegue fazer com que esses pequenos aparelhos permitam que se conectem a esses grandes streamings e consigam assistir filmes sem pagar qualquer valor de direito autoral. O setor de combustível também sofre muito com a falsificação, adulteração e também com a quantidade, que é difícil o consumidor saber se entrou aquela quantidade no tanque do seu carro de acordo com o que ele pagou. E vamos iniciar um processo aí do combustível em parceria com o Inmetro, o Ministério Público, o PROCON e a Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável também, e o SECOP, de tal forma para medir e fazer o acompanhamento no setor de combustível. Temos outros produtos, como audiovisual, defensivos agrícolas. Eu faço parte também do Fórum Catarinense dos Impactos dos Agrotóxicos nos Alimentos e os Transgênicos. O agrotóxico, por si só, já é malefício à saúde. Tu imagina agrotóxicos que foram banidos no resto do mundo, estão entrando no Brasil de forma ilícita, sendo levado até aos produtores rurais, e eles estão utilizando esses agrotóxicos na nossa alimentação. Então, isso contamina não só a alimentação, mas também os mananciais, os rios, enfim. Calçados, tênis, perfumes, brinquedos, medicamentos, como eu falei. Então, o volume é muito grande. Esses são os principais produtos. Eu trouxe aqui os números atualizados do vestuário. Cresceu muito. Hoje, estima-se que esse volume está em cerca de 200 bilhões de reais, e o Estado, a União, o Estado e os municípios deixam de arrecadar cerca de 90, quase 100 bilhões por ano. E se a gente voltar um pouquinho na reforma previdenciária, esse valor era o valor que o governo pretendia economizar por ano na reforma previdenciária. Então, se a gente conseguir estancar esse comércio ilícito, são valores que entrariam para os cofres públicos. Bom, falar um pouquinho do SECOP. O Conselho Estadual de Combate à Pirataria ele é vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável. A sua finalidade é promover e coordenar as ações de enfrentamento à pirataria e a sonegação fiscal dela decorrente, além de delitos contra a propriedade intelectual. O SECOP é formado por membros efetivos, membros colaboradores do setor público e membros colaboradores do setor privado. Os membros efetivos, que consta na Lei 464 de 2009, definiu que o SECOP deveria ser formado por 4 secretarias. Na época, a Secretaria da Casa Civil, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria da Fazenda e a Secretaria da Educação. Depois, entendeu-se que a Secretaria da Casa Civil deveria ficar fora e deveria entrar, então, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável, devido à sua afinidade com as questões do desenvolvimento econômico, na questão da inovação. Lá nessa secretaria a gente tem diretoria da microempresa, diretoria do empreendedorismo, nós temos a DCTI, que é a diretoria da inovação e tecnologia. Então, o SECOP estaria bem colocado nessa secretaria para dar proteção à propriedade intelectual e combater a concorrência desleal. A Secretaria de Segurança Pública é o órgão responsável pela coordenação do combate repressivo à pirataria. Então, nós temos uma grande parceria com a DEIC, que é a Delegacia Estadual de Investigação Criminal. No âmbito da DEIC, nós temos
duas delegacias que atuam no combate à pirataria, a Delegacia de Defraudações e a Delegacia de Crimes Fazendário, onde tem uma grande parceria com a Secretaria da Fazenda, que a gente faz um trabalho repressivo de combate à pirataria, não só no comércio, mas também na indústria. A Secretaria de Estado da Fazenda tem feito um bom trabalho de acompanhamento e estou retornando para fazer atividades dentro da Secretaria da Fazenda, justamente com esse intuito de trazer aos colegas fiscais essa visão de olhar com um olhar mais fiscalizador para esse tipo de comércio ilícito que afeta muito a economia catarinense. E a Secretaria de Estado da Educação, que é uma secretaria que nós precisamos que ela venha trazer os professores e toda a sua estrutura para levar até a todos os municípios catarinenses a temática da educação fiscal. Existe no país um Programa Nacional de Educação Fiscal, que é composto por Ministério da Educação, Ministério da Economia, Secretaria da Receita Federal, nos estados, a Secretaria Estadual da Fazenda Estadual, a Secretaria da Educação, e nos municípios, as Secretarias de Receita e Secretaria de Educação. E esse programa já foi bom. Em Santa Catarina já fomos referência há uns anos atrás, e hoje nós precisamos intensificar. E é um dos motivos que me fez aceitar esse convite para falar sobre o programa educacional do SECOP, onde a gente pretende fazer com que esse processo educacional se estenda e vá a todos os municípios catarinenses. Os órgãos que não são membro efetivo, mas que vieram a fazer parte do SECOP, por adesão ou por acordo de cooperação, nós temos a ABIN, a CIASC, o Conselho Municipal de Combate à Pirataria de Blumenau e o de Florianópolis. São dois municípios que criaram o Conselho Municipal de Combate à Pirataria e estão em plena atividade. Registrando aqui que Blumenau foi o primeiro Conselho Municipal de Combate à Pirataria criado no país. A gente participou dos estudos para a criação desse conselho, em parcerias com os órgãos do setor produtivo daquela cidade, e tem resultados maravilhosos. Nós temos também a FAPESC, o IGP, que é Instituto Geral de Perícia, o IMETRO, a Polícia Civil, Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Militar, a Polícia Rodoviária Federal, o PROCON, o Instituto Federal Catarinense, Receita Federal, a Universidade do Estado de Santa Catarina, o UDESC, a Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, a Universidade Fronteira Sul, lá no oeste de Chapecó, a Vigilância Sanitária e demais parceiros que estão aderindo aí nesse acordo de cooperação. Do setor produtivo, nós temos a ABAP, que é a Associação Brasileira de Agentes da Propriedade Intelectual, a BCF, que é a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, a BVTEX, que é a Associação Brasileira do Setor Têxtil, a Biótica, que é do setor de óculos, a BPI, da Propriedade Industrial, a BRINC, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Brinquedos, a CAT, que cuida da parte de software, a Associação Catarinense de Futebol de Profissional de Santa Catarina, a AMPESC, que é a Associação Mantenedora das Universidades Particulares de Santa Catarina, uma grande parceira nossa, a Prova, que faz a fiscalização daqueles jukebox, a FACISC, a FCDL, a Federação Catarinense de Futebol, a FEComércio, a Fiesc, o Fórum Nacional contra a Pirataria, IMEP, Instituto Meireles de Propriedade Intelectual, a OAB, uma grande parceira nossa, SEBRAE, SESCOM, um outro grande parceiro, e o Sintex, que é o Sindicato do Setor Têxtil. Nós atuamos em 3 vertentes, na institucional, educacional e repressiva. Eu vou deixar a institucional e a repressiva de lado hoje e para intensificar minha fala aqui na vertente educacional em que o SECOP atua. A gente procura trabalhar mostrando a questão do comércio legal, consumo consciente, o valor social do imposto,
e a propriedade intelectual. Em cima dessas 4 vertentes que a gente atua, a vertente educacional. A metodologia que a gente vem agindo. Nós elaboramos, em parceria com o Observatório Social de Florianópolis, uma peça teatral, e aonde a gente faz uma parceria com a Prefeitura Municipal de Florianópolis e lançamos um projeto piloto denominado Projeto Fazer. Ao final, eu vou pedir para a Cris colocar um videozinho dessa ação que a gente vem realizando em Florianópolis. O que é o Projeto Fazer, então? A gente reúne, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação aqui de Florianópolis, a gente procura reunir alunos de diversas escolas em um único ambiente. Aqui, no caso, é a CADEPOL, Academia de Polícia, aqui em Canasvieiras, onde a gente conseguiu juntar 3 ou 4 colégios, reunimos as crianças e fizemos a apresentação teatral da questão do comércio legal, do consumo consciente. Deixa eu avançar aqui. Aqui são distribuídos, deixa eu voltar aqui. Aqui estão, nesse ambiente, as crianças bem tranquilas, sentindo que essa forma, essa maneira dos jovens chegar até esses adolescentes de uma forma lúdica. O que nós fizemos? Fizemos uma parceria com os demolês, que são jovens, filhos dos maçons, que já trazem dentro das suas atividades a questão da ética, a cidadania, e preparamos esses jovens com a questão dos malefícios da pirataria, função social do imposto, comércio legal, consumo consciente. E esses jovens, então, voluntariamente, se prontificaram a montar uma peça teatral e apresentar essa peça teatral para esses alunos. Aqui ainda o que nós utilizamos? Nós não tínhamos um material específico. Então, nós pegamos um material que foi elaborado pelo Observatório Social de Brusque, que nos permitiu utilizar esse caderno de educação fiscal. Lá tem um projeto também que é muito bom, de educação fiscal. Nós trouxemos uma revista que já existe há mais de 10 anos, eu calculo com uns 14 anos, uma revista denominada Aduana, fazendo alusão a Aduiana, fazendo alusão às aduanas, que essa revista foi feita em parceria com o Fórum Nacional contra a Pirataria e o Sind Receita. Elaboraram uma historinha, criaram uma historinha e nos forneceram essas revistinhas para que a gente pudesse usar como material didático. E tem o caderno também de educação fiscal que a gente utiliza nessas apresentações. Sempre dentro do... Aqui, esse boneco aí é o mascote do Secop. Como é que a gente criou? Para que a gente possa envolver professores e alunos da rede pública e privada de ensino, nós elaboramos concurso. Nós fizemos o primeiro concurso, que é para criar a logomarca do Secop, que você está vendo ali abaixo à esquerda. E logo em seguida criamos um outro concurso para criar um mascote do Secop, que é esse boneco que está aí à frente, onde teve a participação de diversos instituições de ensino, onde a gente recebeu vários trabalhos muito bonitos e montamos uma comissão julgadora e o capitão original aí foi escolhido como mascote do Secop e acompanha a gente em todas as nossas apresentações educacionais. Nós fizemos a participação também em eventos, quando somos convidados. Aqui à esquerda é um evento com jovens fazendo hackathon, trabalhando games, e a gente foi lá falar sobre a importância da proteção do direito autoral e da propriedade industrial. À esquerda aí nós temos uma participação, Associação Catarinense de Futebol Profissional, sofre muito com a pirataria dos produtos
criados pelos clubes, e parte dessa renda não chega até os clubes porque são produzidas de forma ilícita. Então, é boné, camiseta. E o que nós fizemos ali nesse estádio? Aqui foi na Chape, o estádio da Chape, lá em Chapecó, no estádio Índio Condá, onde a gente levou o mascote do Secop e teve uma partida importante de futebol do Grêmio contra a Chapecó, e os organizadores da partida chamaram-nos para que a gente fosse lá fazer uma sensibilização no estádio. E a gente fez lá uma campanha de sensibilização. Voltando aqui, então, ao projeto Frazer, aqui nós temos o nosso presidente Zardo, presidente do Observatório Social de Florianópolis, a equipe do Secop, o Diego, a Fabiana. Nós temos outros colaboradores do Secop, temos ali o professor Charles, que é o grande incentivador da educação vertente transversal. Ele trabalha com Bombeiro Mirim, trabalha com outras modalidades de ensino. Temos ali o Johnny, o ex-presidente. Lá atrás, os jovens, que são os nossos atores, que fazem a peça teatral voltada aí à ética e à cidadania. E o que nós fizemos? A gente busca parceria. Aqui nós temos o professor Jara, ele tem um projeto muito bacana, que é Isaac Kids, onde ele trabalha crianças, mas crianças de 5, 6, 7 anos, a questão do desenvolvendo projetos que essas crianças podem transformar as suas ideias em projetos que possam ser vendidos para a prefeitura. Então, ele bolou um programinha muito bacana, que ele leva as crianças para a universidade, lá na UDESC, na ESAG, porque na cabeça dele, na ideia dele, tem muito jovem que passa em frente de uma universidade e pensa, eu nunca vou poder entrar nessa instituição, eu nunca vou poder fazer parte dessa instituição, por não ter acesso. E ele desenvolveu esse projeto, onde as crianças criam uma ideia e ele facilita com que essas crianças desenvolvam essas ideias e começam a criar em si um senso de desenvolvimento, de criação e de propriedade intelectual. Fizemos uma outra parceria com os escoteiros de Santa Catarina. Eles têm também jovens escoteiros que têm um programa educacional muito bom. Eles vão nos ajudar na elaboração desse teatro. À direita ali nós estávamos em Blumenau, no Sescom Blumenau, com o presidente Nelson Muro, que está nos assistindo aí nessa palestra. Agradecer ao presidente do Sescom Blumenau, Nelson, pela sua participação e seu apoio. Aqui nós estávamos discutindo a elaboração e de um desenvolvimento de um projeto para ser implementado em Blumenau, no imposto, trabalhando a questão do valor do imposto, a função social do imposto. Está ali conosco também o Mores, que é o secretário municipal do Desenvolvimento Econômico Sustentável e também é o presidente do Conselho Municipal de Combate à Pirataria, e a equipe do Sescom Blumenau, fazendo o estudo dessa elaboração desse projeto. Aqui, no projeto Fazer, integra a campanha, o CDL de Florianópolis tem uma campanha chamada Despiratize, e juntamos a campanha da CDL de Florianópolis com o Observatório Social de Florianópolis e o Secop para criar um projeto. Está pronto, não levamos para as escolas, porque aí surgiu a pandemia, mas está pronto, está aprovado, aonde nós vamos distribuir material, continuar fazendo aquele projeto Fazer. Dentro do Programa Nacional de Educação Fiscal, conversei essa semana com a gerente regional da Fazenda Estadual de Florianópolis, e ela nos passou que a Fazenda Estadual tem interesse em intensificar o programa de educação fiscal aqui em Santa Catarina.
aproximar a Secretaria da Fazenda com a Secretaria da Educação, de tal forma que a gente passe a fazer desse projeto um projeto de governo, um projeto de Estado, para que a gente possa levar para todos os alunos do Estado o programa de educação fiscal, falando da questão de ética, cidadania, função social do imposto. Agora, o que podemos fazer? Nós elaboramos um outro concurso para a criação de historinhas do Secop. E já escolhemos as 3 melhores histórias. Estamos fazendo a formatação desse material de tal forma que a gente possa permitir que qualquer entidade possa imprimir a quantidade de gibi que entender que deva ser necessário para a sua cidade, colocar lá a sua logomarca, CDL, FEComércio, a CIB, enfim, e que a gente possa utilizar nesse projeto educacional do Secop, juntamente com os observatórios sociais dos municípios. A formação de equipes para disseminar a metodologia para a aplicação desse projeto e a constante disseminação desse projeto. Eu quero aqui agradecer em especial o Diego Fabrício Damiani, que é o secretário executivo do Secop, e que muito tem me ajudado aí na elaboração desses projetos e na condução do Conselho. Então, para finalizar, eu vou ver como é que sai aqui, vou pedir para a Cris, então, colocar o vídeo que fala sobre esse projeto Fazer. Cris, tu consegue rodar, Cris? Tem que botar volume, talvez, ou som. Tem uma opção ali que quando você compartilha a tela, quando você vai compartilhar a tela, tu tem que chegar e habilitar também o áudio do coisa ali, tá? Senão não sai o som. É que às vezes a gente esquece, né? O projeto Fazer tem o propósito de trazer conceitos sobre valores e moral. A ideia é conscientizar alunos de 11 a 14 anos sobre o papel de cada um como cidadão. A arrecadação de impostos, pirataria de produtos, corrupção e cidadania também fazem parte do encontro. A iniciativa Florianópolis visa contribuir com a formação de crianças e adolescentes de 36 escolas públicas municipais. O primeiro passo é o envolvimento da plateia de forma lúdica, através do teatro. O aprendizado continua com a distribuição de uma revista em quadrinhos que aborda os temas. Os organizadores do projeto contam com o auxílio dos professores que voltam a abordar a temática em sala de aula. Bom, pessoal, então essa era a minha parte. Eu quero agradecer a atenção de todos e dizer que eu tenho mais vídeos e que esses vídeos a gente pode depois passar o link para que vocês possam assistir em casa com mais tranquilidade. O ideal seria baixar e depois assistir, que ele sai mais completo. Então, eu devolvo a palavra para o nosso mestre de cerimônia ali e fico à disposição ao final para as perguntas. Obrigado. Obrigado, Jair. Mais uma vez, toda a nossa gratidão aí pela tua importante contribuição. E acho que muito didática, muito ampla e muito bem estruturada. E, sem mais delongas, eu passo a palavra à nossa procuradora, a nossa segunda convidada, a procuradora da Fazenda Nacional em São Paulo, Regina Hirose. Regina, por favor, seja bem-vinda mais uma vez e uma boa palestra. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Carlos, pela apresentação. Parabéns ao Jair pela exposição didática do tema. Gostei bastante. Eu vejo que o estado de Santa Catarina é um estado muito organizado em vários setores, em várias frentes. Parabéns a todos. E eu agradeço o convite, um honroso convite, agradeço a Daniela e toda a equipe do Observatório, ao presidente do Observatório de Santa Catarina,
E é uma honra participar de um evento dessa magnitude, dirigido a um público tão seleto, né? E para que nós possamos iniciar a exposição, só queria esclarecer rapidamente, eu sou procuradora da Fazenda Nacional, que na prática eu faço parte da PGFN, que é um braço da AGU, Advocacia Geral da União. Sou advogada pública federal concursada, nesse caso, né? A AGU é integrada por 4 carreiras e a PGFN, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, é responsável por representar a União em matéria fiscal e tributária, ou seja, tudo que envolve débitos tributários, que normalmente advém da Receita Federal, então nós somos órgãos distintos, mas que atuamos conjuntamente, mútua colaboração, e também nós temos matéria não tributária, ou seja, dívidas que não são de origem tributária. A nossa atuação ela é muito ampla, né? Eu só estou esclarecendo isso em virtude da matéria trazida agora à nossa exposição, tem muito a ver com a atividade da PGFN, né? Então, é importante esclarecermos isso, que não existe a carreira de procurador da Receita Federal, nós somos da Fazenda Nacional e atuamos na esfera judicial, representando, então, a União. São vários órgãos que nós atendemos e a Receita Federal, entre aspas, é a maior cliente. Cris, para iniciarmos, então, aquecermos os motores para um tema tão pujante, que é a questão da função social do imposto, comércio legal, né? Essa questão da concorrência leal e tratando também do consumo consciente, eu vou pedir, então, que nós vamos apresentar um vídeo da Receita Federal. Esse vídeo tem cerca de 4 anos, mas trata de forma ilustrativa e didática das atividades do Fisco Federal, a Receita Federal, na aduana. E é importante para a gente introduzir, então, esse tema tão estimulante. Por favor, Cris, o vídeo da Receita. Cris? Eu acho que nós estamos com um pequeno problema, Regina. Eu acho que já está sendo reparado. Só um segundinho de paciência para resolver. Certo. Obrigada, Carlos. Imagina, mas tenho certeza que a crise já está resolvendo rapidamente. Perfeitamente.
Bom, pessoal, eu particularmente admiro muito o trabalho da Receita Federal e outros órgãos que atuam conjuntamente na questão aduaneira, porque quando a gente pensa em termos de economia nacional, é muito importante termos consciência do quanto isso é importante, esse trabalho na nossa fronteira. Não sei se os senhores sabem, mas o Brasil hoje já conta praticamente com 210 milhões de habitantes. É um país de extensão continental, com cerca de 16 mil quilômetros de fronteiras, sendo que desse número aí, mais ou menos 7.500 de costa marítima. Então, imagine o trabalho que é realizado pela Receita Federal nesse campo e em conjunto com outros órgãos, Polícia Federal, Vigilância Sanitária, a própria PGFN, quando a demanda ela é judicializada, tá? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando há apreensão de mercadorias na aduana, e se o contribuinte ingressa em juízo, por exemplo, impetra um mandado de segurança, quem atua judicialmente representando a União na demanda é a PGFN. Por isso que é um tema que é tão importante para nós procuradores que atuamos nessa seara, tá? E aí, Cris, eu gostaria que você só mostrasse a chamada de uma notícia que saiu na semana passada. A Receita Federal no Porto de Santos apreendeu, né, mercadorias, produtos pirateados, são produtos piratas, no Porto de Santos, 81,3 toneladas de produtos, verificaram que vários produtos de origem chinesa, tá, só para os senhores terem noção, utilizando marcas famosas, Chanel, Louis Vuitton, várias, Dior, Nike, enfim, marcas famosas, e são produtos piratas. O que a apresentação do Jair é importante? Em que sentido foi importante a apresentação do Jair, dizendo que é importante, é relevante que todos tenham essa consciência de combater a pirataria? Porque vejam só, quando se trata de tributação, nós temos que ter uma economia saudável. E a partir do momento que uma parte da sociedade consome produtos falsificados, produtos contrabandeados, ou produtos falsificados, enfim, o que acaba acontecendo? Nós minamos a economia nacional, nós prejudicamos a economia brasileira, acabamos prejudicando um bom empresário, aquele que gera empregos formais, aquele que realmente investe em nosso país. Então, nós temos que sempre pensar em sistema macro sistema econômico. Então, o trabalho que é realizado na aduana é muito importante, por isso que eu trouxe esse vídeo, que é ilustrativo, para que os senhores tenham uma noção. No ano de 2019, a Receita Federal acabou, em termos de apreensão, atingindo o valor de 3,25 bilhões de reais, ou seja, é um valor expressivo, tá? E a gente imagina isso em termos de macrosistema. Agora, o que nós, procuradores, também, nesse campo de conscientização e sensibilização, nós fazemos? Considerando que, para atender bem as demandas sociais, o que nós, procuradores, fazemos? Sempre eu comento o seguinte, a Constituição de 88 é uma Constituição conhecida como Constituição Cidadã. Por quê? Porque prevê direitos e garantias fundamentais que necessitam de recursos públicos para a sua concretização. Então, quando a gente pensa em termos de políticas públicas, de saúde, educação, segurança nacional, habitação, saneamento básico e tantas demandas sociais, nós precisamos dos recursos públicos. Da onde advêm esses recursos? Do pagamento de impostos, do pagamento de tributos. E aí, geralmente, quando eu pergunto para o público se o pessoal conhece o impostômetro, né? A maioria levanta a mão e diz que conhece. Por quê? Porque a imprensa, principalmente a mídia, costuma divulgar muito o impostômetro. Só que nós, procuradores, temos uma ferramenta, né, que se chama sonegômetro, é o medidor de sonegação fiscal. O Jair, pegando o gancho na fala do Jair, ele comentou sobre a sonegação fiscal. O que acontece quando, por exemplo, nós não compramos produtos com notas fiscais, tá?
E é importante ser dito por que os estados criaram esses programas de incentivo, estimulando a sociedade, os cidadãos a pedirem nota fiscal. Porque existe um encadeamento, né? Boa parte da nossa tributação, ela é do sistema regressivo, ou seja, nós tributamos aqui no Brasil muito mais o consumo, tá? E o que isso significa na prática? Que quem ganha até 2 salários mínimos, senhores, até 2 salários mínimos, o cidadão ele tem 49% dos seus rendimentos comprometidos com tributação. Sendo que quem ganha acima de 30 salários mínimos, esse índice cai para 26%. O que significa na prática? Porque nós tributamos demais o consumo, então, proporcionalmente, quem ganha menos tende a pagar mais. Eu costumo dar um exemplo de uma garrafinha de água, né? Quando eu mostro para o público que essa água, hipoteticamente, custa R$2 no mercado, tá? O que acontece? Quando nós vamos ali pegar essa água, uma garrafinha, independentemente de sermos da classes A, B, C, D, etc., nós vamos passar no caixa. E o que é que acontece na prática? A moça que está ali no caixa, a atendente, ela não vai nos perguntar de que classe social nós somos. Ela simplesmente vai passar o produto, vai ver um códigozinho de barra e sai o preço. O que significa isso na prática? A carga tributária já está embutida no preço do produto. Então, é isso que significa. Nós consumimos muito, nós tributamos muito o consumo em detrimento da tributação sobre patrimônio e renda. E isso gera distorção, gera uma injustiça fiscal. Então, voltando à questão do impostômetro versus sonegômetro. Eu quero deixar bem claro também, senhores, que eu não sei a metodologia de cálculo do impostômetro, mas eu sempre, quando passo em frente ao placar, ou quando eu vejo falar do impostômetro, me vem aquela ideia, qual é a mensagem que é passada para a sociedade? A mensagem subliminar nossa, quando eu pago muito. Então, eu prefiro pagar pouco ou não pagar nada. Por quê? Nós temos a ideia de que o Estado não nos dá o retorno social adequado e proporcional ao que pagamos. E esse discurso, senhores, na verdade, é o famoso tiro no pé. Por quê? Porque em algum momento faltarão os recursos públicos para fazer frente às demandas sociais previstas na Constituição. Então, por exemplo, esse sonegômetro, Cris, voltando um pouquinho acima, para mostrar a régua, isso aqui está na casa de bilhões, tá? Há uma estimativa, um estudo, e aí no Brasil nós temos vários estudos. No Brasil, e a PGFN, no caso os procuradores, o sindicato Simprofaz, fez um estudo pegando vários índices de vários tributos e fez um cálculo aproximado. Então, não são números absolutos, senhores. Hoje, que dia é hoje? Dia 18 de agosto de 2020. Então, a partir do dia 1º de janeiro até hoje, nós já perdemos 396 bilhões de reais em sonegação fiscal. Volto a repetir, trata-se de uma estimativa e não números absolutos. São vários tributos ali levados em consideração para esse cálculo. O que significa? Por ano, nós perdemos, e pelo menos em 2018, o estudo indicou, que perdemos algo em torno de 620 bilhões em um ano, que vai ficar algo em torno de 9 a 10% do PIB brasileiro. O que isso significa na prática? É um dinheiro que não ingressou nos cofres públicos e que, consequentemente, está no bolso de alguém. Então, solicitar a nota fiscal nas compras, a nota fiscal de consumidor, é fundamental. É uma atitude de cidadania fiscal. E aí, nós estamos hoje falando de cidadania, educação fiscal. O que é a noção de cidadania? E dentro da noção de cidadania, o que é cidadania fiscal? E aí, a Cris baixou um pouquinho na imagem, aquela tarja laranja, só para voltar aqui um pouquinho no sonegômetro, para tornar bem didático, o que nós fizemos? Um cidadão, um homem médio brasileiro, ele não tem noção o que é possível fazer com tanto dinheiro. Imaginem, senhores, quantas mega-senas
da virada, nós temos aqui no sonegômetro, né, ilustrando quantas mega-senas da virada, hein? Então, para mensurar isso é muito difícil. E o que nós fizemos? Essa tarja laranja, senhores, são as equivalências. Então, 396 bilhões, não são milhões, nós já estamos na casa de bilhões, nós podemos comprar mais de 2 milhões de ambulâncias equipadas. Isso, Cris, é tarjinha, pode clicar, que vai mudar, pode clicar nesse... Pagar isso, comprar mais de 80 milhões de iPhone, pode clicar. É só porque, senhores, essa página, quem quiser visitar, é só procurar no buscador quantocustaobrasil.com.br ou jogar a palavra sonegômetro, que vai aparecer esse site. Isso é uma forma de ilustrar o tanto de dinheiro que deixa de ingressar nos cofres públicos. E, com certeza, o consumo de produtos não legalizados, né? O famoso camelô, que muitos brasileiros adoram consumir e adoram marcas, mas compram produtos falsificados, isso alimenta uma economia paralela, não a economia formal. Porque os senhores concordam e devem concordar comigo no seguinte sentido. Quando o empresário ele mantém toda a sua contabilidade redonda, de acordo com a legislação, o que acontece? Ele tem um custo. Então, ele tem um custo de pagar os tributos, ele tem os impostos, contribuições, ele tem que manter os seus funcionários empregados todos registrados. Imagine o que isso gera de custo. Será que no mercado, um empresário que cumpre toda a legislação, né, ele paga regiamente, dentro do prazo legal, todos os seus tributos, será que ele está sendo prestigiado numa economia em que, por exemplo, se a gente não barrar, se as autoridades não barrarem produtos falsificados, produtos pirateados, contrabandos, descaminhos, será que essa concorrência é leal? Não. Então, nós acabamos o quê? Minando a economia nacional. Nós temos vários problemas, senhores, por exemplo, importação de alho, que é um exemplo prático, tá? Que vem com preço muito abaixo do mercado. E aí, as autoridades também têm que agir isso na aduana. Por quê? Porque vem com um preço muito subfaturado, vem com preço muito abaixo, e isso gera também o quê? Acaba quebrando o nosso produtor, prejudicando a produção nacional. Então, eu digo o seguinte, é bacana comprar produto produzido lá fora? Tem gente que gosta, mas nós temos que começar também a pensar assim, será que o Brasil, nós não temos uma produção à altura? Onde entra essa questão dos direitos autorais, como o Jair mencionou, a questão da propriedade intelectual, a questão de prestigiar o bom pagador de tributos. Tudo isso nós temos que considerar no macrosistema econômico e no nosso dia a dia. Então, cada cidadão, a partir do momento que pede a nota fiscal, está sim sendo um cidadão consciente e atuando, senhores, no combate à sonegação. Porque tem uma questão importante também a ser dita. Quando um país não combate a sonegação, vai ter problema com corrupção, tá? E isso, até o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, vem trabalhando muito em relação às nações para que combatam a evasão fiscal, que é a sonegação fiscal. Por quê? Porque tem tudo a ver com a questão de captação de recursos públicos. Sem recursos públicos, como que nós vamos atender as demandas sociais e também diminuir a desigualdade social? É importante, nessa questão da corrupção, só para falar rapidamente, como estamos falando de educação fiscal para um grupo especializado, no dia a dia nós temos uma tendência de apontarmos o corrupto como sendo os nossos gestores públicos, os nossos legisladores, né? Sempre apontamos o governante, tá? O fulano é corrupto, o ciclano é corrupto. Mas nós nos esquecemos no dia a dia que fazemos parte de uma sociedade organizada. A partir do momento que a gente faz parte de uma sociedade organizada, nós devemos pagar tributos porque isso reverte para o coletivo, é dinheiro de todos. Então aí entra aquela questão de democracia, mas também de república, res pública, coisa pública. E nós precisamos, dentro das ações de educação fiscal,
trabalharmos muito essa questão da integridade, da ética, da honestidade, porque isso previne corrupção. Eu vou citar exemplos. Por exemplo, furar fila, colar em prova, fazer o famoso gato net, que o Jair mencionou ali, que é pegar a net do vizinho, tá? Pegar um atestado médico falsificado, furar sinal vermelho também. Será que tudo isso, quando nós analisamos, na sua essência, não são atos de corrupção? Sim, são atos de corrupção. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que no dia a dia, nós temos que combater as pequenas corrupções do cotidiano, mudando o nosso comportamento coletivo. E aí, senhores, eu não tenho dúvida que a mudança de cultura passa pela questão educacional, né? Eu sou uma defensora da educação como mote para mudanças, como o que seria o quê? A mola propulsora para novos paradigmas. E nós precisamos, para já, nós não podemos esperar. Por isso que a educação fiscal é um pilar muito importante do observatório. Sou já colaboradora voluntária há alguns anos, atuo, participo mais, colaboro com o Observatório de Arapongas, que é perto de Londrina, no Paraná, mas eu viajo muito pelo país, principalmente antes da pandemia, né? E sempre divulguei o trabalho do Observatório Social como um exemplo de democracia participativa. Ou seja, os nossos voluntários, munícipes apartidários, o que nós fazemos na prática? Nós participamos ativamente de mudanças. Nós saímos daquele campo da inércia e passamos para o campo do protagonismo de mudanças. E eu defendo que a educação fiscal, dentro do macrosistema educacional, é uma ponte importante para a construção, para a formação de novas gerações, muito mais conscientes, que saibam, sim, a função social do imposto. Quando se diz função social do imposto, a função social do tributo é nesse sentido, em que nós contribuímos, quando participamos de uma sociedade civil organizada, para que todos tenham acesso à saúde de qualidade, educação de qualidade, habitação, saneamento básico e tudo mais. Então, para o desenvolvimento de uma nação, é muito importante combatermos a corrupção e a sonegação fiscal. Porque, senhores, a corrupção anda lado a lado com a sonegação fiscal. E esses recursos são preciosos, que nos fazem falta no dia a dia. Então, eu parabenizo cada voluntário, cada membro de observatório, cada gestor público que se preocupa em acompanhar, em fiscalizar a boa aplicação desses recursos. Então, na verdade, esses observatórios trabalham em parceria, se a gente parar para pensar essencialmente, na medida em que nós colaboramos para que o gestor público tenha um bom discernimento e direcionamento na execução de políticas públicas. E por que é que os observatórios começaram nos municípios, senhores? Tem uma lógica, né? Os municípios recebem repasse federal, repasse do Estado e também tem receitas públicas próprias, né? Os tributos municipais. E é óbvio que precisamos desses recursos para o quê? Para a execução de serviços e também obras públicas. E onde é que isso acontece? Acontece no âmbito municipal. Então, é fundamental que cada cidadão tenha mais participação. Não é só questão de votar nos nossos parlamentares, nos nossos representantes, mas termos uma consciência de que a participação não é só eleger representantes, mas também atuarmos de forma ativa no âmbito do município, no âmbito do Estado, em termos de Brasil, porque eu não tenho dúvida, senhores, que existe o efeito multiplicador positivo. E volto a repetir, o nosso país tem hoje mais de 210 milhões, em cerca de 210 milhões de habitantes. Como que nós vamos esperar apenas que instituições e órgãos públicos deem conta, né, de mudar paradigmas, de trazer novos ares para o nosso país? Então, é fundamental que a sociedade tenha essa participação efetiva e concreta
nesse processo de mudanças. E aí, é muito importante falar de uma questão, que é a transparência. Não sei se os senhores conhecem, mas existe uma ONG internacional, né, Transparência Internacional, que mede, certo? Faz um ranqueamento internacional de cerca de 170, 180 países, para medir o que? A percepção de corrupção. Então, o Brasil, nos últimos anos, vem decaindo. E nós precisamos o quê? Resgatar o ânimo para combater a corrupção. E a educação, na verdade, eu digo o seguinte, nem é combater, na verdade, é antes. Previne, tá? Atos de corrupção, quando você tem cidadãos mais conscientes, que trabalham muito mais com essa consciência de res pública, coisa pública. E por que eu venho falando da transparência? Porque nós, da Procuradoria, nós criamos um aplicativo, um app chamado Dívida Aberta, certo? Que trabalha muito essa questão da transparência e também tenta prestigiar, é uma forma de prestigiar o bom pagador de tributos. Cris, eu vou pedir para você acessar, por favor, o vídeo que fala da dívida aberta, que foi lançado pela PGFN esse ano, e nós estamos inscrevendo para o Premiação Nacional de Educação Fiscal na categoria Tecnologia. Por favor, Cris, obrigada. Conheça o aplicativo Dívida Aberta. O aplicativo Dívida Aberta é uma solução tecnológica da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para dar transparência aos dados da dívida ativa da União e do FGTS. Ele está disponível para download nas lojas Apple Store e Play Store, podendo ser utilizado por qualquer pessoa. O aplicativo difunde, de forma fácil, as informações dos devedores em situação irregular. Também contribui para uma ampla ação de educação fiscal, deixando nas mãos dos cidadãos uma ferramenta de fiscalização. O aplicativo surgiu para suprir a carência de informações claras e acessíveis sobre a dívida ativa e a sonegação fiscal. Com essa tecnologia, qualquer pessoa, ao alcance do seu celular, pode conferir por meio de CPF e CNPJ se determinado contribuinte é ou não um devedor irregular da União. Dessa forma, os cidadãos poderão ter ciência dos malefícios causados pela sonegação e, assim, induzir o devedor a regularizar a sua situação. Outro ponto positivo é que os cidadãos poderão optar por estabelecimentos fiscalmente responsáveis, ou seja, que estão em dia com as suas contas. O que o aplicativo permite? Na tela inicial, é possível ver os 10 maiores devedores previdenciários próximos à sua localização. Na parte superior, poderá encontrar banners informativos. O aplicativo Dívida Aberta permite realizar uma busca rápida por nome, CPF, CNPJ ou ainda por QR Code de nota fiscal. Quando o estabelecimento verificado por QR Code está em situação regular, um joinha aparecerá na tela. Outra possibilidade é a busca detalhada por nome, CPF, CNPJ, estado, município, atividade econômica, natureza do débito e faixa de valor. Utilizando os filtros, é possível achar mais de um devedor. O aplicativo ainda permite compartilhar os resultados da pesquisa nas redes sociais e possibilita contribuir com a PGFN na cobrança de débitos, indicando se a empresa devedora funciona no local indicado ou não. Outra funcionalidade do aplicativo é o mapa. Ele aponta devedores pessoa jurídica com base em sua localização. Vale destacar que os devedores que podem ser mapeados pelo aplicativo são aqueles de situação irregular. O devedor que já parcelou sua dívida, garantiu ou teve suspensão judicial não será revelado no aplicativo. Outro detalhe importante do aplicativo é que se o devedor for uma pessoa física, o CPF é exibido de forma mascarada. Os primeiros e últimos dígitos são ocultados, assim como sua localização no mapa. Importante lembrar que estados e municípios podem firmar convênio com a PGFN para incluir seus créditos no Dívida Aberta. Ficou curioso para conhecer melhor? Baixe o aplicativo Dívida Aberta e fiscalize! Então, senhores, esse aplicativo foi lançado agora em 2020 pela PGFN e nós estamos inscrevendo esse aplicativo na Premiação Nacional de Educação Fiscal, exatamente porque é um aplicativo que visa a transparência e também estimular
essa questão de prestigiar o bom pagador de tributos. Eu acho que no nosso país, nós temos que repensar um pouco mais a questão de política fiscal, né? Em que muitos anos nós ouvimos falar muito em refis, mas efetivamente aquele contribuinte que cumpre os seus deveres, né, regiamente, dentro do prazo legal, ele não está sendo prestigiado, porque acaba virando uma desigualdade. E é importante nós prestigiarmos aquele que é responsável, tem noção de responsabilidade social, gera empregos e recolhe tributos, senhores, porque isso é fundamental no dia a dia, para a manutenção de serviços vitais para a sociedade. E é nesse contexto que nós criamos esse aplicativo. Todos os senhores podem baixar gratuitamente para utilizar em smartphone, tablets e fazer toda, assim, na aquisição de produtos, dá para verificar pela nota fiscal, naquele QR Code, dá para perceber se aquele empresário, se ele tem dívidas ou não, se a empresa realmente está estabelecida no endereço, informado e tudo mais, né? Legalmente, informado nos cadastros oficiais. E isso é uma forma do quê, gente? Combater também a sonegação e sempre pensando na transparência, tá? Diminuir sonegação é importante, porque senão nós temos esse passivo enorme, né? Faltam os recursos. E a noção de cidadania fiscal traz a noção de, como eu disse, coisa pública. Por exemplo, nós não podemos utilizar um veículo oficial para questões pessoais. Eu sempre digo o seguinte, nós temos que diferenciar o que é público nesse sentido, que pertence a todos, e quando nós temos uma noção de que fazemos parte de uma sociedade organizada, isso tem que ser mais trabalhado no dia a dia. Esse espírito coletivo tem que se fazer presente. E aí, eu gostaria de deixar uma mensagem, até considerando meu horário aqui, dizer o seguinte, muitas vezes, no nosso dia a dia, tendemos a ter um desânimo, né? Fazemos o nosso trabalho, muitas vezes nós educamos os nossos filhos, e aí, quando vamos às ruas, ou quando nós observamos o contexto nacional, algumas pessoas, não todas, acabam desanimando na caminhada, né? Nesse nosso trabalho nos observatórios. E eu digo o seguinte, não vamos desanimar, não vamos desanimar. Eu vou até pedir para a Cris mostrar agora, já estou finalizando minha apresentação, a capa de um livro, porque é muito importante ressaltar, senhores, esse livro, Carreiras Típicas de Estado, foi pensado muito em divulgar para a sociedade o trabalho de excelência realizado na prevenção e no combate à corrupção. São várias carreiras públicas de muito respeito, desde da magistratura, Ministério Público, Receita Federal, Receita Estadual, Advocacia Pública das esferas federal, estadual, municipal, CGU, Tribunais de Contas, enfim, são vários profissionais engajadíssimos que atuam na prevenção e ou no combate à corrupção. E por que eu menciono esse livro? Foi lançado no ano passado, os autores não ganham dinheiro com essa publicação, são artigos numa linguagem acessível, mostrando o que nós todos, da esfera pública, fazemos de melhor em defesa dos interesses da sociedade brasileira, tá? Então, são ações estratégicas de prevenção e de combate à corrupção. E nós fazemos isso não só para divulgar esse trabalho exitoso de várias carreiras públicas, porque existe um macrosistema, né, de combate à corrupção, mas também porque nós temos que prestar contas à sociedade, porque é investimento de dinheiro público nessas ações estratégicas. Então, é muito importante divulgarmos para a sociedade e para também mostrarmos para todos os cidadãos que não existe o abandono, que existem autoridades, agentes públicos, servidores públicos engajados. E eu sempre digo o seguinte, senhores, quem é torto tem que ser endireitado. Mas acho que a minha missão aqui é enaltecer os bons agentes e servidores públicos que lutam pelo nosso país, um país com tantos problemas e desigualdades sociais, mas que nós temos certeza que com investimento em educação, ciência e tecnologia, em ações coletivas nesse sentido de mobilização social, nós vamos reverter esse quadro e com certeza nós temos que trazer em nós, temos que alimentar em nós um espírito patriótico, um espírito cívico, com noções de direito e deveres cívicos. Isso é muito fundamental, porque não tem só direitos, nós temos deveres.
Então, nós temos o direito e o dever de bem tocar esses projetos coletivamente, e eu digo o seguinte, eu conclamo a todos que permaneçamos todos unidos, irmanados nesse objetivo comum, que é melhorar a nossa nação. O Brasil é um país rico, sim, em vários sentidos, um país valoroso, né? Comparando com outras nações, nós somos uma nação que temos uma beleza natural, riqueza cultural, um povo com tantas diversidades e com tantas coisas boas para oferecer. Então, eu tenho muito orgulho de ser brasileira, e como brasileira eu digo aos senhores, vamos lutar, continuar lutando, e já convidando para o 4º Congresso Pacto pelo Brasil, Transformando pela Integridade, que vai ocorrer agora, a partir do dia 25 de agosto, até o dia 18 de setembro. É um recado do pessoal do Observatório Social do Brasil, convidando a todos que participem desses eventos, e já vou adiantar um evento do dia 31 de agosto, estão todos convidados, a partir das 19 horas, nós teremos palestras do desembargador federal Gebran Neto, que participa desse livro, dessa obra coletiva, uma palestra do Dr. Gebran Neto e também da doutora Ivana Davi, que é integrante do Tribunal de Justiça de São Paulo, tratando do sistema do judiciário no contexto de combate à corrupção. Enfim, senhores, muito obrigada. Fiquei muito feliz de participar deste webinário. É uma honra falar para um público tão seleto, tão, eu diria, tão brilhante, porque nós todos aqui fazemos o nosso melhor para avanços efetivos em nosso país. Muito obrigada. Bem, muito obrigado. Torno a agradecer a nossa palestrante. Tem gente com câmera aberta, aí vamos tomar cuidado, por favor, senão vaza a imagem. Mas eu quero reforçar o agradecimento à Procuradora da Fazenda Nacional, Regina Hirose, e estabelecer aqui, né, uma relação direta entre a apresentação, as duas palestras do Jair Schmidt e da Regina, que mostraram tanto a amplitude do problema como a amplitude das soluções também. E também uma raiz cultural muito forte, né? Muito da pirataria, muito do contrabando é parte dos hábitos diários dos brasileiros. Então, não é só uma questão legal, não é só uma questão penal, não é só uma questão de repressão, mas também é uma questão cultural, e por ser cultural, depende de cada um de nós. Nós já estamos aí com a hora bastante adiantada, mas eu tenho duas perguntas aqui, e elas resumem várias outras similares, e eu quero encaminhar, então, a primeira para o Jair, até para que a Regina possa descansar um pouquinho a voz, e perguntar para o Jair o seguinte: como agir quando nos deparamos com produtos piratas? É correto denunciar? Como agir? A quem procurar? Eu acho até que não é tão difícil, mas peço também ao Jair que possa compartilhar essa resposta. Por favor, Jair. Ok, é uma boa pergunta, porque todos nós nos deparamos diariamente com comércios ilícitos. Principalmente nessa época de pandemia, ao comprar um produto na internet, normalmente a gente recebe esse produto sem nota fiscal. O que a gente deve fazer? Eu aproveitei esse período aí, precisei adquirir alguns produtos, fiz 3 ou 4 compras, e todas elas chegaram sem a nota fiscal. Aí eu me dei o trabalho de ligar, de ir atrás e pedir. Então, e mesmo assim foi difícil eles mandar. Com muita insistência eu consegui que mandasse nota fiscal de 3 dos 4 produtos. Tem um que não veio a nota fiscal, e por coincidência, apesar da aparência ser aparentemente legal, mas a gente vai verificando que tem detalhes que não é aquilo que está na propaganda. Então, no dia a dia, nas lojas, nos locais onde a gente se depara com produtos piratas, é fácil. Em primeiro lugar, tu vai olhar se é um produto eletrônico, elétrico, você vai ver logo se tem o selo do Inmetro, se é um produto ligado à saúde, se tem autorização da Anvisa, se é um produto ligado ao setor alimentício, você vai ver se tem autorizações. Se não tiver, não compra. E se tiver dúvida, se não tiver como você identificar o produto, ele está com uma boa qualidade, uma boa embalagem, uma boa apresentação,
tem um recurso que eu acho, que eu sempre digo que é o melhor recurso para o consumidor. Pede nota fiscal. Se a pessoa não der nota fiscal, não compra aquele produto. Tá? É chato, às vezes. Eu sempre dou como exemplo uma coisinha muito simples. Trabalhando no dia a dia, a gente acaba almoçando muito fora, muito nesses buffets. E na hora de pagar, a fila geralmente é enorme. Tu paga e eu peço, eu queria um cupom fiscal com meu nome e CPF, por favor. Aí a pessoa dá um desespero, tem que ligar o computador, e tem que ligar a máquina, e tem que não sei o quê, e aí eles dizem, olha, o senhor fica do lado um pouquinho que eu vou cobrar dos demais, depois eu tiro o cupom fiscal. Eu digo, não, eu não vou sair da fila, e eu só vou pagar se tu me der nota fiscal. Quando eu falo isso, as pessoas que estão atrás começam a me xingar, né? Que cara chato, que cara chato. Esse cara está errado, esse cara não está certo. Para que fazer isso? Bom, se um só, entre 10, 20 pessoas, se apenas um pedir nota fiscal, ele é a exceção. Aí a via de regra é não pedir nota fiscal. Então, nós, como cidadão, temos que fazer a nossa parte. Primeira coisa, vou comprar qualquer coisa, se quiser perguntar antes, pergunte. Melhor ainda, está suspeito? Vem cá, você dá nota fiscal? Você tira o meu nome, tira CPF nessa nota? Se a pessoa disser que não tira, não compra, vira as costas. Isso é simples de se fazer e não custa nada. Quanto a denunciar, existem vários órgãos. Para qualquer órgão que você ligar da segurança pública, mesmo que não seja aparentemente a competência deles, mas tu liga por 100 e alguma coisa, 190, 192, 190. Aqui é a bombeira, mas eu queria fazer denúncia para mercado ilegal. Então liga para o número tal. E eles indicam o número no qual você deve ligar para fazer a denúncia. Não é hábito nosso fazer denúncia, infelizmente. Criou-se uma energia no nosso Brasil que quem cacueta é uma pessoa não honesta, quando, na verdade, eu digo o contrário. Se você vê um ilícito, se você vê a coisa ilegal e não denunciar, você é conivente com aquela atitude. Tá? E o que eu tenho visto muito, só para finalizar, por que um produto pirata é mais barato? Tá? É simples. Ele não paga a matéria-prima, geralmente é fruto de roubo, é fruto de ilegalidade. Ele não paga os tributos inerentes à mão de obra, ou seja, ele tem já um empregado pirata, ele não paga, não assina carteira, ele não paga os tributos referentes àquele registro, ele não paga imposto porque ele vende sem nota. É óbvio que vai ser mais barato, ele não cumpre com a sua função. Ele não quando ele deixa de cumprir com as obrigações acessórias, ele passa a ser concorrente desleal. Então, em resumo, seria isso. Ok, muito obrigado, Jair. Eu vou passar em seguida a pergunta, então, para a Regina, e pedindo pela última vez, fazendo um apelo para que todos os presentes aí, todos que participaram, que ainda estão presentes, obviamente, preencham a nossa lista de presença, que é de muita importância para nós. Regina, a pergunta é o seguinte: por onde o cidadão pode começar a fazer algo? O que posso fazer? O que está ao meu alcance nesse momento de pandemia e talvez sem muito recurso? A pessoa observa, né, que também tem uma vontade muito grande de ver um Brasil melhor, tanto quanto tu mostrou aqui com bastante propriedade. Por favor. Boa pergunta, e eu digo o seguinte: nós temos uma cultura, como eu disse, de uma certa inércia, né? Nós esperamos muito que autoridades atuem. E eu vou fazer uma reparação aqui, recebi mensagem de um colega, ele pediu assim: Regina, não fale só senhores, faça a inclusão. Por favor, aos participantes, senhoras e senhores, tá bom? Não é verdade? É uma questão de inclusão aqui. Então, o colega pediu: Regina, você tem projeção nacional? Então, é senhoras e senhores. Quem estiver me assistindo, o que é importante? Nós saímos daquela fase, daquela cultura da inércia, de sermos apenas os ativistas de sofá, ativistas de teclado, porque é fácil ficar reclamando. Então, além de votar com consciência no dia das eleições, certo? Elegendo com um pouco mais de critérios nossos representantes, o que nós podemos fazer no dia a dia? Eu mesma, né, sou voluntária do Observatório Social. Existem outras organizações no Brasil? Sim, existem, que lidam diretamente com essa participação ativa
no controle social de gastos públicos, na questão da transparência, buscando melhorias. Por exemplo, nós sabemos que muitas prefeituras não mantêm um site efetivamente aberto e transparente. Os dados, tudo que se refere a dados que envolvem recursos públicos, tem que ser muito minudenciados e, digamos, divulgados para a sociedade. Então, eu, por exemplo, sempre digo o seguinte, vale a pena participar como voluntário? Vale a pena. Por quê? Porque você vê efetivamente que parece aquele trabalho no começo, assim, dá a impressão de ser tão difícil, mas quando você começa a se engajar, você vê mudanças paulatinas. E eu digo mais, essa questão que o observatório abraça muito fortemente da educação fiscal, ou seja, ações educativas, esse ponto é fundamental. Porque eu já vi jornalistas falando assim para mim, nossa, doutora, a senhora é tão entusiasmada, otimista, em quanto tempo o Brasil vai mudar? Né? Porque dá aquela sensação, como eu disse, de abandono, parece que o país não sai do lugar, parece que o tempo inteiro temos notícias negativas. Mas quando nós começamos a atuar fortemente no dia a dia, seja numa escola, seja num observatório, seja em outras organizações, enfim, fazendo parte desse movimento coletivo, pensem, senhores, uma criança de 7, 8 anos hoje, se nós colocarmos mais uma década, essa criança já vai ser o quê? Já vai estar numa universidade, provavelmente, se seguir nos estudos. E eu faço um paralelo, aproveitando o gancho, para a questão do meio ambiente, a questão de sustentabilidade. Eu me recordo que quando eu era jovem, criança, por exemplo, eu não ouvia falar sobre isso. Hoje, nas escolas, essas matérias são trabalhadas, esse tema é transversal e é trabalhado nas escolas. E eu sempre defendo, a educação fiscal também tem natureza transversal. Então, eu já vi, aliás, professores que se engajam, estudam e começam a trazer no dia a dia das suas matérias, seja em língua portuguesa, em matemática, educação física, educação artística, a questão da educação fiscal, a questão da ética e integridade. Porque a partir disso, senhores, como o próprio Jair mostrou algumas imagens bem interessantes do trabalho realizado pelo Observatório, inclusive, né, de Santa Catarina, e esse projeto que ele já toca por causa do combate à pirataria, vejam, senhores, será que daqui a uns anos não teremos resultados efetivos e concretos? Teremos. É nesse sentido que eu quero dizer. E só voltando um pouco ao livro também, gostaria de dizer o seguinte, como eu valorizo muito a participação da sociedade, eu também pedi um artigo, e naquele livro consta um artigo do Observatório Social do Brasil, divulgando todo esse trabalho de campo dos voluntários. Então, senhores, no dia a dia, peço a nota fiscal, porque existe um encadeamento, tá? Porque, como eu disse, nós temos uma tributação muito forte sobre o consumo. Então, a partir do momento que eu peço a nota fiscal, o comerciante que vende com nota, ele vai adquirir com nota, aí o fornecedor desse comerciante também vai adquirir com nota, e assim sucessivamente, até chegarmos na fonte produtora. Existe um encadeamento. Vamos fazer com que esses recursos efetivamente sejam repassados ao erário, tá? Para que nós tenhamos acesso aos recursos. Então, é importante cada cidadão, primeiro, peça a sua nota fiscal. Ah, é com CPF, sem CPF? Senhores e senhoras, existe a nota fiscal de consumidor. Se colocam o CPF, podem participar, inclusive, além da questão do direito do consumidor, né, que traz mais segurança, podem participar dos programas criados pelos estados, pelas fazendas estaduais, que é justamente visa o quê? Trazer uma cultura fiscal, né, sedimentar uma cultura fiscal. Porque a partir do momento que o cidadã pede a sua nota, está colaborando e contribuindo para combater a sonegação e, consequentemente, a corrupção. E participem de organizações como o Observatório Social do Brasil e também em outras organizações que têm essa atuação forte de cidadania. Esse seria mais ou menos as dicas, vamos assim dizer, que eu deixo aqui hoje, é uma mensagem, e é uma mensagem de esperança também, no sentido de que todos nós possamos ter uma atuação conjunta, cada vez mais gradativa e consciente,
E me referindo novamente às senhoras e senhores, como um colega acabou de me pedir aqui. Mais uma vez, muito obrigada. Regina, muito obrigado mais uma vez também. Acho que teu esclarecimento foi bastante amplo. E também quero deixar aqui, em nome do Observatório Social Brasileiro Santa Catarina e do Grupo de Trabalho Educação Fiscal Cidadã, o agradecimento pela participação de todos. Eu registrei no chat há poucos instantes a participação de pessoas de todas as regiões do Brasil, então esse webinário foi um sucesso muito grande. E, para encerrar, eu peço a palavra, a manifestação da nossa coordenadora desse Grupo de Trabalho Educação Fiscal Cidadã, Daniela Zimmermann Schmidt, que vai, com seu pronunciamento, encerrar o evento. Por favor, Daniela, a palavra é tua. Obrigada, Carlos. Eu quase estou sem palavras, porque eu estou muito feliz com a apresentação dos nossos palestrantes, e eu estava aqui pensando em falar para vocês como que começou toda essa história do webinário. E bem rapidamente, com essa pandemia, nós do Observatório Social Estadual ficamos pensando, o grupo de trabalho, o que a gente pode fazer? O que será que agora a gente pode fazer? Se a coisa já era difícil andar antes, agora, como é que a gente vai fazer? Como é que nós vamos continuar com as nossas ações em educação fiscal? E aí veio o start de fazer esses webinários, esses eventos online virtuais. Eu agradeço, primeiramente, a minha equipe de trabalho, a Comissão de Trabalho de Educação Fiscal do nosso Observatório Estadual, que são nas pessoas da Deise, da Carol, da Pri, da Ana e da Cris. O meu muito obrigada para vocês, meninas. O nosso muito obrigado especial agora ao Carlos, que mediou muito bem esse quarto webinário. Muito obrigada, Carlos, pela doação do seu tempo em nos mediar. E, por último, agradecer de coração aos nossos palestrantes. Regina, foi um prazer te ouvir. Jair, foi imensamente prazeroso te ouvir também. Não teria mais nem o que acrescentar, porque vocês realmente já colocaram com muita propriedade o que os participantes deveriam ouvir, mas sempre as portas do observatório estão abertas para vocês. O nosso verdadeiro e sincero obrigada. E a vocês que estão participando, a nossa imensa gratidão, porque rapidamente eu passei lá no chat e dei uma olhada. Gente, nós temos gente de Minas Gerais, da Bahia, do Paraná, além de Santa Catarina toda, Rondônia, Amapá, Rio Grande do Sul, Paraíba. Gente, de norte a sul o pessoal assistindo esses nossos webinários. Então, nós ficamos muito felizes, gratos mesmo, em trazer e proporcionar agora dizendo a todo o Brasil, esse show de conhecimento que hoje foi dado pelo palestrante Jair, pela palestrante Regina. O nosso muito obrigado. Encerro o evento com essa magnitude, com o meu coração muito feliz. Obrigada a todos. Tenham todos uma boa tarde e esperando revê-los no próximo webinário, que será em setembro, no próximo mês. Obviamente, em outubro, pessoal, em outubro, teremos o nosso encontro estadual dos observatórios aqui no estado de Santa Catarina, ok? Todos convidados já. Um abraço. Gente, só vamos abrir as câmeras para a fotinho final, por favor? Ok? Todo mundo aí, grupo de trabalho, Carlos, e a fotinho final do nosso evento. Vamos lá, pessoal, para registrar a nossa presença. Já caiu um pouquinho, todo mundo tem compromisso, ultrapassamos um pouco o horário. Tranquilo. Ok, gente? Fotinho, X. Obrigada, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchauzinho. Pessoal, muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada.
Obrigado, boa